Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque chegou a hora de mais uma resenha do projeto Murakami. Gente, finalmente, depois de meses, eu concluí um Q84 do Haruki Murakami. E, se você não sabe, eu fiz vlogs de leitura por aqui, falando de cada um desses livros que eu ia lendo, que eu ia, sabe, vivendo e registrando tudo que eu tava pensando aí pra vocês. Então, vou deixar aqui na descrição pra você conferir. Só que agora chegou a hora de uma resenha total, falando sobre a história e o que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que funcionou, o que não funcionou, os símbolos, os elementos, os temas do Murakami aqui. Então, vamos lá! Em um Q84, a gente vai conhecer basicamente aí duas narrativas que vão se alternando. A gente vai conhecer aqui o Tengo, que é um homem nos seus 30 e poucos anos, que ele dá aula de matemática no cursinho. Só que o grande amor dele é a escrita. Ele precisa escrever. Só que ele nunca publicou, assim, um livro, nada que fez sucesso, assim. Mas apesar disso, ele é amigo de um editor. E esse editor chega pra ele e fala: Tengo, tenho uma proposta pra você. Leia esse manuscrito que eu recebi. O Tengo lê e ele gosta muito ali da história, que é chamada Crisálida de Ar. Só que a história, apesar de ser fascinante e ter elementos mágicos, né, que tem a ver aí com um culto religioso e com um povo pequenino, né, que seriam assim pequenas pessoas que saem de dentro de um bicho e que criam crisálidas de ar em um mundo que tem duas luas. É uma história assim fascinante, porém a escrita é muito truncada. Então, o que acontece? O editor pede que o Tengo reescreva a Crisálida de Ar. Por quê? Porque foi escrito por uma garota de 17 anos e o editor tem a ideia de que depois que essa história for reescrita, aí eles vão colocar em um concurso de novos autores e com certeza vai ganhar todos os prêmios. Só que para isso, né, o Tengo, ele vai conhecer mais essa garota e saber um pouco mais da vida dela, já que, na verdade, esta garota de 17 anos, a Fukaeri, fala que tudo que ela escreveu é real, aconteceu. E aí, a gente vai saber um pouco mais dessa loucura toda. Tudo isso a gente tem nos capítulos pares. Nos capítulos ímpares, a gente vai ter a história da Aomami. E a Aomami, ela é uma mulher, também nos seus 30 e poucos anos, que ela, de repente, está em um trânsito que tá muito parado e ela precisa, sabe, chegar no trabalho dela logo. E, de repente, o motorista dá uma dica pra ela, sabe, que ela pode ali cruzar um túnel, subir umas escadas, que aí ela vai sair do outro lado, né, da rodovia, ela pode pegar um trem e chegar, né, no trabalho dela na hora que ela precisa chegar. Ela faz isso, ela vai normalmente fazer o seu trabalho, mas o seu trabalho não é apenas ser uma instrutora de defesa pessoal em um clube. Não, ela conheceu uma senhora ali e tanto ela quanto essa senhora, que é uma senhora muito rica, sofreram perdas irreparáveis por conta de homens abusivos, que a lei nunca fez nada a respeito deles. Então, essa mulher fornece as informações para a Umami e a Umami vai lá e mata esses homens. Essa é a missão dela. Porém, ela percebe que após cruzar esse túnel e chegar nessa rodovia, tem algumas pequenas diferenças no mundo, né? Nós estamos em 1984 e de repente ela percebe assim: ai, o uniforme dos policiais mudou. Ai, porque de repente tal coisa tá ao contrário ali no cartaz. Ai, porque de repente existem duas luas no céu. E aí a gente vai vendo essas duas histórias se entrelaçarem. Gente, o que dizer de um Q84? Foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que, no geral, quando a gente lê um calhamaço, a gente passa tanto tempo com aqueles personagens que, querendo ou não, você se apega a eles. Você se apega àquela narrativa. Então, é difícil dizer adeus no final das contas, porque você já sabe de tudo que tá acontecendo ali. Você tá tão imerso, né? Por exemplo, nesse caso que tem mais de 1000 páginas e que eu levei mais de 3 meses pra ler, que aí é muito difícil sair completamente dessa história. Mas, no geral, eu tive uma ótima experiência, porque a gente vai vendo muito do Murakami aqui. A gente tem todos os elementos clássicos dele e também temas extremamente pertinentes. E, de repente, ele tem uma narrativa de mais de 1000 páginas em que ele pode desenvolver tudo isso.
Então é incrível. Ele é um livro muito fluido, muito gostoso. Ele tem sim alguns momentos em que a história dá uma arrastada, principalmente no terceiro volume, eu diria. A gente de repente tem o ponto de vista de um outro personagem ali na história, mas também eu sinto que o finalzinho ele foi um pouco apressado, mas não me incomodou. Mas eu sei que incomodaria outras pessoas. Inclusive, esse é um livro que divide opiniões, sabe? Eu conheço gente que ama e eu conheço gente que odeia. Eu, particularmente, amei. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre os elementos e os temas que a gente encontra em 1Q84. Primeiro, a coisa que é mais gritante é o título ser 1Q84 e a gente ter uma distopia. Por quê? Porque é lógico, e isso faz toda uma referência a 1984, que é um clássico do George Orwell, né? Em que a gente conhece o Winston Smith, que é um homem que trabalha para o governo, só que ele trabalha no Ministério da Verdade, que é basicamente alterando coisas que foram colocadas no jornal, ou seja, fake news. E, gente, o mais interessante aqui é que a gente tem uma figura muito emblemática no livro do Orwell, que é o Big Brother, que é o grande irmão, que é aquela figura que zela por todos, que está ali para todos e que observa todos. Então, você precisa seguir o que o grande irmão está falando, ou você estaria cometendo algum crime. Então, o Winston, ele começa a se lembrar, talvez, de coisas que, bom, talvez o grande irmão tivesse dito tal coisa e não foi bem assim. Talvez antes a gente estivesse em guerra com tal lugar e a gente não tá mais. Aí o grande irmão falou que a gente nunca esteve em guerra com aquele lugar. Mas será que é isso? Mas será que quando eu era jovem? E por aí vai. Ele entra numa espiral de tentar descobrir o que tá acontecendo com esse governo, esse sistema, tentar quebrar essa roda. E a gente tem muito isso aqui em outras maneiras. O Murakami, ele pega essa obra que é tão universal e ele consegue subverter ela de uma maneira que ele consiga encaixar esses personagens na história. Inclusive, gente, já quero dizer que, assim, esse livro tem o melhor grupo de personagens que eu já li do Murakami, tá? Porque eu tenho um personagem favorito, por exemplo, em Kafka Beira-Mar tem o Nakata, em Crônica do Pássaro de Corda tem o Okada, em Norwegian Wood tem a Naoko. Só que aqui, o grupo é muito bom, sabe? A gente tem tanto protagonistas quanto personagens secundários incríveis, que eu amei, que eu me apeguei e que, olha, foi difícil dizer adeus a eles. Mas vamos voltar um pouquinho. Falando um pouquinho dos temas que o Murakami aborda aqui e que são incríveis. Primeiro é a religião. Aqui a gente vai ter muito fortemente a questão da religião na história, através do culto dos Sakigaki, dos Testemunhas de Jeová, e a gente também vai ver a diferença entre religião e espiritualidade, porque a gente vai conhecer personagens que são espiritualizados, que têm aí as suas próprias crenças, mas que são coisas individuais e introspectivas. É muito interessante isso na hora da gente ver como o próprio Murakami enxerga a religião. Ele tem muito a ideia de que, cada um tem a sua religião, mas é uma coisa individual, sabe? Você não tem que ser um babaca que vai tentar impor e convencer e converter outras pessoas. Aquilo que te faz bem tem que fazer bem pra você e não pras outras pessoas. Cada um sabe o que lhe faz bem, o que lhe convém, sabe? Então a gente tem muito isso aqui que tá atrelado também ao controle de massa, porque a gente vê que muito do controle de massa que a gente tem, por exemplo, em 1984, e que aqui aparece através de questão religiosa, através de autoridades como a polícia. No caso da polícia, até a gente tem nepotismo, também tem o caso da imprensa e por aí vai. Então, a gente tem principalmente aqui a questão do povo pequenino, que é análogo ao Grande Irmão, né, de 1984. Então, a gente tem muito isso de que, os dois, eles ouvem o que a gente está falando, eles sabem onde nós estamos, eles conseguem perceber isso, a gente tem que ter cuidado com eles, e existe essa aura. E, inclusive, eu acho interessante como existe essa coisa do grande irmão e do povo pequenino, mas que significam a mesma coisa, que estão ali controlando as pessoas, o que elas pensam, o que elas dizem e por aí vai. Uma outra questão que aparece muito aqui é a transformação. A gente tá falando de um livro em que a gente tem um livro chamado Crisálida de Ar. A gente tem também figuras da borboleta e por aí vai, e a gente vê muito a questão da transformação desses personagens ao longo da história, como eles começam de um jeito e terminam de outro. Então, isso é um
tema que o Murakami aborda bastante e que aparece muito aqui. Assim como a memória. Eu até achei muito interessante que tem uma parte no primeiro livro que o Tengo está contando para a Fukaeri sobre 1984, do George Orwell, e ele fala muito sobre a questão da memória, que existe a memória individual e que a memória individual, ela pode, depois de um tempo, perder sentido. Por quê? Porque a gente acaba alterando as nossas memórias. É uma coisa que acontece com o ser humano. Então, você precisa que exista uma memória coletiva, sabe? Para que as coisas façam sentido, para que você não seja a única pessoa que se lembra de algo que talvez nunca tenha acontecido, sabe? É necessário que exista a questão da memória coletiva para que as coisas façam sentido no meio do caos que a gente vai ter nesse livro. Aqui a gente vai ter muita mensagem de tempo e espaço e como o amor transcende essas coisas. Pode ser visto como algo clichê, pode ser visto como algo piegas, mas ele faz todo sentido na história e ele faz com que a história aconteça, sabe? Esse tema de tempo e espaço e de como um grande amor pode ir além de tudo. Outra coisa que eu gostei bastante aqui foi como o Murakami abordou a questão das mulheres, da violência doméstica, dos homens abusivos, do machismo, porque a gente tem isso principalmente aqui na história da Aomami, né, na narrativa dela, né, dos homens que maltratam as mulheres, que matam mulheres e que acabam saindo impunes pela lei. E é muito interessante porque eu sinto que o próprio Murakami, ele passou por uma transformação ao longo do tempo. Se você pega para ler muitas das histórias dele que vieram antes disso, né, décadas antes, você vê a mulher muito mais objetificada, como a mulher geralmente ela é um artifício para mover a história, sabe, do protagonista. E aqui não, aqui ele tá falando de assuntos importantes e necessários. Então, isso eu achei extremamente poderoso, como ele abordou essa questão nessa história em particular. E a gente vai ter muito aqui da questão dos sentimentos e das emoções. A gente tem muito do arrependimento, a gente vê os personagens o tempo inteiro pensando em coisas que eles deveriam ter feito e não fizeram, ou coisas que eles não deveriam ter feito e fizeram, e coisas que eles se arrependem. E com isso vem junto a questão da solidão. Todos os personagens, mesmo que acompanhados, eles se sentem muito sozinhos. Eles sentem que eles estão completamente solitários nesse mundo, né, de alguma forma, dentro deles. E também aí nós temos a questão da raiva, porque todos os personagens dessa história carregam uma raiva por um determinado motivo diferente. E não estou dizendo que eles não têm razão, eles têm razão das raivas que eles têm, mas a partir de um determinado acontecimento, eles vão perceber que a raiva, ela move as pessoas até um certo momento, e depois elas ficam estagnadas. Elas precisam de outros sentimentos, como a determinação, o amor, como a esperança, para continuarem, para seguirem em frente, para alcançarem os seus objetivos, para irem além. Então, isso é muito interessante. Você perceber que os sentimentos ruins, eles são humanos, todos nós temos. E a gente sabe que eles nos deixam numa posição que não deixa a gente seguir em frente. Que nem os personagens aqui, aos poucos, conforme as tramas vão se entrelaçando, eles vão encontrando sentido para continuar, para ir além disso. E isso eu acho que o Murakami explorou perfeitamente. E é lógico que a gente vai ter aqui muito a questão da arte, né? O Murakami, ele é filho, né, de professores, ele fez teatro, ele ama a arte. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui uma música, né, uma peça que ela vai sendo tocada com frequência em diversos pontos de vista de vários personagens, sabe? Que conectam as coisas. A arte, ela dá sentido ao caos, sabe? Dá sentido a toda essa maluquice que eles estão vivendo, né? Porque quando a gente fala aqui, por exemplo, de 1Q84, por que o título é 1Q84? Porque a Umami, num determinado momento, ela fala, eu não estou mais em 1984, eu estou em 1Q84. E esse Q é de question mark, de interrogação. E você percebe que os únicos escapes
que as pessoas vão tendo aqui é através da arte. E além da música, lógico, o que é mais explorado pelo Murakami aqui é a literatura. E a gente tem muito disso, como eu digo no próprio título, né, de 1984, principalmente no primeiro livro, a gente vai ver muito da explicação da história em si, do George Orwell. A gente tem também a questão do Kafka, né? A gente vê principalmente aqui uma referência muito interessante à Metamorfose do Franz Kafka, que eu achei incrível, principalmente porque a gente vai para a coisa dos insetos, que é um elemento que o Murakami usa bastante, mas também do Kafka, porque o Murakami, ele coloca, assim como o Kafka, elementos absurdos nas suas histórias para que ele possa fazer uma crítica social. Tanto que, né, Kafka beira-mar vem daí. A gente tem também aqui muito a questão do Anton Chekhov, que é, né, um grande escritor russo, ficou mais conhecido pelas suas peças, e aqui é mostrado, por exemplo, algo que ele escreveu, que era autobiográfico, mas o mais interessante é que aqui a gente tem uma importância enorme na arma de Chekhov, na forma de uma arma. O que é a arma de Chekhov? A arma de Chekhov é um elemento literário que significa que se você dá muita ênfase em uma determinada coisa, em um determinado objeto, em, sei lá, em qualquer tipo de coisa, pode ser um filme, uma série, um desenho, um livro, se aquilo aparece muito, em algum momento aquilo tem que voltar para a narrativa e fazer algum sentido. E aqui a gente tem a arma de Chekhov, de fato sendo uma arma. E é muito bonito como a gente vê isso também como uma transformação na trama. E outra coisa que eu gostei bastante foi de Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que particularmente eu não li, tá? Mas eu sei que alguns dos temas que o Proust ele escreve nesse grande clássico é a respeito da música, é a respeito da violência, é a respeito da homossexualidade. E é interessante porque o personagem que acaba entregando o livro Em Busca do Tempo Perdido para a nossa protagonista ler, ele é um personagem homossexual, que inclusive, gente, abro parênteses aqui para falar que Tamaro, que é um personagem secundário, que personagem incrível. O Murakami, aqui, ele tirou tempo até mesmo para nos surpreender ao criar personagens secundários, ao trazer reviravoltas, ao subverter expectativas, e isso foi incrível. Agora falando um pouquinho dos elementos básicos, né, que ele utiliza na questão semiótica dos seus livros e que possuem uma simbologia incrível, aqui a gente tem muito da água, e a água, ela aparece aqui muito em forma de chuva. O livro, ele já começa com chuva, e toda vez que existe uma chuva torrencial, é porque tá acontecendo alguma coisa muito importante na história, principalmente ligada ao povo pequenino e por aí vai. E a gente também tem aqui questão de enchentes e do mar, que é uma coisa também que Murakami sempre aborda. E aí a gente vai muito para a questão da lua. O Murakami, ele coloca vários elementos da natureza. E nesse caso, ele foca bastante na lua, até porque nessa história a gente tem duas luas. Então aqui ele vai conectar a lua com essa questão, né, dos mares, né, porque a lua, ela influencia as marés. A gente vê muito aqui a questão de como influencia as pessoas, né, a gente vai saber um pouco mais do termo lunático e de onde isso vem, e principalmente da questão do ciclo menstrual da mulher, né. A gente vê aqui como o sistema reprodutor e o ciclo menstrual, ele acaba tendo, né, conexão com a lua, e, como eu disse, a mulher é um tema extremamente importante aqui. E também essa coisa, né, de sangrar. A gente vai ver isso ao longo do livro e da importância que isso tem, né, dessa coisa que o Murakami muitas vezes ele coloca metáforas e analogias para falar sobre sexo, sobre gravidez, sobre reprodução, e então ele às vezes vai direto ao ponto e às vezes não. Ele coloca através de outros elementos. E como ele gosta, né, de falar de coisas da natureza, ele sempre coloca insetos. E um dos insetos que aparece aqui é a borboleta. A gente tem um lugar, né, que essa senhora que ajuda a Umami, ela tem uma estufa cheia de borboletas, de todas as diferentes espécies. E a borboleta, ela tem essa questão da transformação, até porque a gente tá falando, né, de um livro chamado Crisálida de Ar. Então, é bem representado isso aqui, né, a transformação não só de uma forma literal, mas também simbólica, e a
a gente tem muito aqui também de pássaros, que é uma coisa que aparece nas narrativas do Murakami. Aqui, em especial, a gente tem dois tipos de pássaros, que é a coruja e o corvo. A coruja, ela aparece na história para trazer clareza, para trazer sabedoria, para mostrar o caminho certo para os personagens. Já o corvo é muito interessante porque ele é um sinal de perigo. Quanto mais o corvo aparece na história, né, a frequência que ele vai aparecendo significa que o perigo está cada vez mais próximo. E ele também vai falar aqui de gatos, que, né, o Murakami gosta de gatos e a gente vê gatos em muitas das suas histórias, e aqui, inclusive, existe uma história da Cidade dos Gatos, né, na história, e a gente vai ter muitos gatos na Cidade dos Gatos, e o gato, ele também tem muito essa coisa da individualidade, mas que, ao mesmo tempo, ele tá ali como um símbolo, né, entre um mundo e outro, até porque aqui a gente tem, né, o 1984 e um Q84, e é por isso que a gente tem aqui, por exemplo, muito da questão dos sonhos e dos seus significados, porque se você parar para analisar, gente, depois de tudo isso que eu falei, você encontra diversas camadas numa obra do Murakami. Então, você pode ler um Q84 de uma forma superficial, que é o que está escrito. Depois disso, você tem a camada das metáforas e analogias que você precisa parar para analisar um pouco e pensar o que isso significa, o que o autor quis dizer com isso. E depois disso, a gente tem uma outra camada, que é a camada semiótica, que é sobre as coisas que ele não fala ou que aparecem na história e que você tá lendo normalmente e você não para pensar sobre, mas que aquilo existe ali, todo um significado que tá fazendo a história andar, que é importante pra gente entender ainda mais a história. Não vou dizer que foi um livro que eu terminei e eu entendi 100%. Não, porque tem coisas que a gente fica sem saber, apesar da gente ter tido muitas revelações, inclusive no segundo livro, tá? Eu acho muito interessante porque numa trilogia, muitas vezes o segundo livro ele é uma ponte entre o primeiro e o terceiro. Mas aqui não, a gente teve várias revelações de explodir a cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou dizer que, porque eu soube tudo o que aconteceu e eu entendi 100%. Por que não? Porque tem personagens que a gente não sabe o que aconteceu com eles, ou que mesmo a gente não entende exatamente como tal coisa funciona, ou será que no final isso e isso aconteceu ou não e tal. E é essa a graça de ler Murakami, sabe? Que você tem uma narrativa fluida, uma escrita gostosa, muitos temas pertinentes, temas pesados, temas interessantes e com uma simbologia e uma semiótica sensacional, mas que ele vai te deixar pensando. Ele não é o tipo de escritor que ele escreve um livro, por exemplo, com final aberto e que, ele deixou em aberto porque ele não sabe como terminar. Não. Ele sabe exatamente. Você percebe isso através de analogias e metáforas, que ele sabe o que ele tá fazendo. Só que ele quer provocar o leitor. Existe a diferença de um autor que deixa o livro, sei lá, em aberto, com várias questões sem serem resolvidas, porque sim, porque ele não sabe como finalizar isso, e existe autores que ele coloca a semente na sua mente e cabe a você plantar, regar e ver crescer, sabe? E teorizar. Então, esse é um livro que, apesar de ter sido difícil terminar, porque eu sou uma pessoa que eu procrastino muito com algo que eu gosto, então quando chegou no último livro eu não queria terminar, porque eu não queria dizer adeus a esses personagens, eu senti muito que depois que eu fechei essas páginas, eu continuo pensando sobre. E é exatamente essa a proposta do Murakami nas suas histórias, que você continue dentro da história, mesmo que ela tenha acabado. Então, esse foi um livro que me trouxe muitas emoções, sabe? Que eu surtei várias vezes, que eu achei que eu tava louca muitas vezes, porque eu falava, não, como assim? Que eu criei muitas teorias, algumas foram respondidas e eu estava certa, outras caíram por terra e eu estava totalmente errada, e outras ficaram aí no ar pra eu decidir, né? E interpretar o que eu achei. E ao mesmo tempo, gente, eu chorei muito com esse livro, porque esse foi um livro muito especial pra mim. Eu acabei dando pra ele 4 estrelas e meia, porque eu não acho ele perfeito. Como eu disse, eu acho que às vezes ele se arrasta. Eu gostaria de saber um pouco mais de uma coisa ou outra que aparece aqui, mas foi uma experiência incrível. E como eu digo, foi uma experiência. Não foi só um livro que eu li. Não, ele foi um livro que ele exigiu de mim que eu pensasse sobre, que eu me envolvesse com os personagens,
personagens e que eu me interessasse pela narrativa, que eu ficasse intrigada, que eu criasse teorias, que eu quisesse saber o que estava acontecendo. Então, particularmente, assim, eu acho que se você é uma pessoa que nunca leu Murakami e você decide começar por um Q84, você tá maluco. Porque assim, você provavelmente não vai gostar muito, sabe? Você precisa entrar nessa história disposto a mergulhar nela, sabe? A viver junto com esses personagens em um Q84. Tem que estar disposto a tentar abrir a sua mente pro que ele tá falando, pros temas em que ele vai tocar, os elementos que ele coloca, as analogias, as metáforas que vão surgir. Então, não é sempre que a gente tá disposto a isso. E também não é todo mundo que vai gostar de um livro assim. E tá tudo bem. Eu sou do time que gostei, adorei e vou ficar aí muito, muito, muito tempo pensando sobre essa maravilha, essa perfeição aqui, que apesar dos pesares, né, de coisas que não funcionaram super pra mim, foi um livro que eu adorei. Tá aqui, um Q84, hora de dizer adeus oficialmente para a Umami e Tengo, mas não exatamente, porque eu continuarei pensando sobre eles provavelmente pro resto da minha vida. E isso é incrível. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta resenha de um Q84. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros do Haruki Murakami comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa resenha, se você ficou com vontade de ler um Q84 ou se você já leu e o que você achou dessa história. E por favor, se inscreva no canal Livre em Livros se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.